Eu sou Fabiana Schleumer, doutora em História pela Universidade de São Paulo, professora do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de São Paulo. Convido vocês para a minha comunicação, que é uma parceria do Arcivo Cultini com o portal Gueledés e com a Rede Historiadores Negros. Todos estão convidados para a leitura do artigo Francisco Rodrigues de Azevedo, um feiticeiro na mira da Inquisição, Angola, século XVIII. Eu sou uma mulher negra de cabelos curtos e estou usando uma blusa preta, colar e brincos. Ao meu fundo, há 2 armários com imagens de santos. Eu gostaria de fazer algumas considerações com relação à minha comunicação. Francisco Rodrigues, um feiticeiro na mira da Inquisição, Angola, século XVIII. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é a própria forma como nós estamos acostumados a pensar a questão da Inquisição e do próprio continente africano. A maioria de nós, quando estivemos na escola, né, frequentamos os bancos escolares, o que é que nós aprendemos? Que a Inquisição, ela não se importava com os negros porque eles não eram detentores de bens materiais, que o foco da Inquisição seriam judeus, cristãos novos, por conta das questões financeiras. O artigo que nós apresentamos nessa comunicação, ele vem justamente trazer novas informações, um novo olhar para se pensar não somente a história de Angola, mas também a história da Inquisição, pensar a história das Inquisições no continente africano. Ele é importante na medida que rompe com uma visão de uma história tradicional, factual, que isola o continente africano e que pensa os sujeitos, que pensa os homens escravizados no continente como um bloco, o qual não tinha um nome, não tinha idade, não tinha história. Um dos pontos que eu gostaria de destacar na feitura do meu artigo foram as fontes utilizadas. Então, nós trabalhamos na perspectiva da microhistória. O que isso significa? A partir de uma história de vida, nós vamos reconstruir um contexto e procurar compreender uma sociedade local. A partir da história de Francisco Rodrigues, nós procuramos compreender o interior de Angola, mais precisamente o presídio de Cambambi, na segunda metade do século XVIII, para assim se entender, né, a dinâmica religiosa que estava presente nesse dado espaço. Pensar no interior de Angola também é fundamental para que nós possamos aprofundar o nosso conhecimento a respeito do continente. Voltando ainda aos tempos escolares, quando éramos crianças, qual a tendência? A tendência de uma história tradicional é pensar o continente africano e, nesse sentido, a localidade de Angola apenas como a costa, um espaço, um lugar aonde nós vamos ter o tráfico negreiro. Então, a proposta de olhar para o interior de Angola, de procurar entender as culturas e a dinâmica religiosa existente, nos permite compreender com mais densidade, né, as características do continente africano, mais precisamente de Angola. A leitura do texto vai permitir que nós possamos compreender a configuração populacional. Quem vivia no interior de Angola? O que essas pessoas faziam? Como que elas aparecem na vida de Francisco? Quando eu faço uma leitura, quando eu faço o levantamento da história de Francisco, como que ele interage com os demais habitantes? Quem são esses indivíduos e o que eles fazem nessa localidade? É um processo riquíssimo, bastante interessante, faz parte dos cadernos do promotor, uma das fontes que nós utilizamos e que está localizada no arquivo da Torre do Tombo, que fica em Lisboa, Portugal. Além da documentação do arquivo da Torre do Tombo, ou seja, do processo, né, de denúncia por crime de feitiçaria, né, o qual sofreu o Francisco Rodrigues, nós trabalhamos também com a monumenta missionária africana, considerada ainda hoje uma das fontes principais para se compreender aquilo que nós denominamos, que alguns ainda denominam como África portuguesa, que nos permite entender a dinâmica religiosa, a presença das ordens, as relações entre vários grupos a partir do século XVII.
Quando nós pensamos um pouco, né, na configuração populacional, a leitura do texto vai permitir que vocês possam ver que o interior de Angola, ele era composto principalmente por indivíduos vinculados a atividades militares. Então é comum a expressão soldado, tenente, e por isso que essas localidades que estavam no interior de Angola, às margens do rio Kwanza, uma ao lado da outra, recebiam a denominação de presídio, por serem espaços geográficos onde havia uma presença significativa de militares, onde o processo de militarização ele era intenso, e também aonde vamos encontrar não somente indivíduos pretos escravizados, mas também indivíduos já considerados pardos, né, indivíduos alforriados, que estariam presentes no interior de Angola. Qual é a ideia central do texto? Por que nós vamos nos deter a ler a história do Francisco Rodrigues de Azevedo, que foi denunciado à Inquisição de Lisboa na segunda metade do século XVIII por crime de feitiçaria? E ao longo da leitura, vocês vão atentar que não teria sido somente um crime, ele teria sido acusado de matar pessoas e várias outras denominações, para que nós possamos compreender a religiosidade no espaço angolano. Quais as características dessa religiosidade? E aí um ponto que nós gostaríamos de destacar é a questão das práticas sincréticas que se fizeram presentes no interior de Angola. Algo que nós chamamos atenção é que nós encontramos no interior de Angola a prática do calundu, que a grosso modo, apesar de existir diversas explicações, manifestações, nós podemos aqui pontuar com uma ideia central, como um ajuntamento de indivíduos pretos, negros, escravizados, que se reuniam para cantar, para dançar, para bailar, e essa reunião, ela tinha diversos objetivos, e um deles era justamente procurar a saúde perdida, resolver os problemas do dia a dia, os problemas cotidianos, né? De acordo com alguns autores, como o Quinaldo Ferreira, nós podemos denominar esses ajuntamentos como calundus, que é a expressão que eu vou utilizar ao longo do nosso texto, mas que para outras localidades africanas, outras temporalidades e espaços, recebem também denominações diferentes. O que nós podemos afirmar e que vocês vão perceber ao longo da leitura do texto? Que o calundu, ele foi um espaço, né, aonde todos se fizeram presentes, brancos, negros, escravos, forros, todos se encontravam dentro desse espaço. E o que isso importa quando nós pensamos as relações Portugal e Angola? Antes de tudo, nós podemos colocar, né, que o calundu, ele representou uma afronta a um projeto de expansão da fé católica que se fazia presente em Angola. Podemos, né, e afirmamos ao final do texto, que para se compreender a vida religiosa em Angola, é preciso atentar para 3 pontos. Primeiro, a ação missionária. O texto qual eu os convido à leitura, ele faz uma relação entre Inquisição e missionação. É interessante perceber os dois processos de forma conectada. Ele nos ajuda a pensar as diferenças, não só na composição, mas também na estratégia de atuação dos diversos setores, das diversas faces da igreja. E aí nós chamamos atenção para a importância da atuação do episcopado para que nós possamos compreender essa vida religiosa e, por fim, a prática inquisitorial. Então, para concluir e para que vocês se sintam também, né, curiosos, com vontade de fazer a leitura e reler o texto, o que eu gostaria de destacar? Entender a vida religiosa no interior de Angola é atentar para os 3 setores que se encontravam aliados: missionação e inquisição, né, o papel e a importância do episcopado e também a prática inquisitorial, né, mostrando, né, que esses 3 elementos, eles estavam juntos num processo de expansão da fé católica, de evangelização, e nesse sentido, os calundus, que são uma das formas de representação das
das tradições, né, uma manifestação das religiosidades tradicionais incomodavam as autoridades portuguesas e os interesses econômicos e políticos que se faziam presentes em Angola. Eu desejo a todos uma boa leitura. Para finalizar, nessa comunicação, eu tratei sobre a questão da vida religiosa em Angola na segunda metade do século XVIII, tendo como tema central a questão da Inquisição. Pensar Inquisição em África é fundamental para se repensar o ensino de história da África que vem sendo feito no Brasil, para se pensar os livros didáticos e também para que possamos avançar na visão, na percepção do continente. É um tema necessário, é um tema fundamental para ser trabalhado nas escolas de ensino fundamental e de ensino médio. Pensar a África, pensar o continente africano, os seus habitantes, não somente a partir de matrizes econômicas, mas levando-se em conta os aspectos religiosos que dialogam com a questão política, com a questão social e com a questão econômica.